Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos falando sobre caminhando os passos de Jesus, segundo o que está escrito em Isaías 61, 1 e 2 e Lucas 4, 18 e 19, porque essa passagem ela se conversa. Há muitos anos, Isaías ele ministra essa palavra, ele lança essa palavra no mundo espiritual da profecia. E anos depois, Jesus vem e completa essa profecia, dizendo que se cumpriu. Estamos comparando essas duas passagens, porque quando nós vamos em Lucas, algumas coisas acontecem a mais do que a passagem lançada por Isaías, porque em partes nós vemos e em partes nós profetizamos. Então Isaías profetiza, mas Jesus ele conclui de uma forma assim extraordinária, ainda coloca algo a mais. E algo a mais está agora no sexto passo. Quando a gente vai olhar o sexto passo de Jesus, segundo Isaías e Lucas, nós vamos ver algumas diferenciações, pouquinha, mas existe. Então, fique aí e veja quão extraordinária é a palavra do Senhor. Quero também te lembrar que 6 ou 9 estaremos na Bienal do Livro, lançando Jefté e Gideão, será extraordinário. Eu te convido, estarei lá 6 do 9 no estande da Chave Mestra, às 15 horas, ministrando sobre esses 2 livros que eu escrevi, falando, debatendo, podemos conversar e também podemos, você pode comprar o livro, eu faço autógrafo, conversamos e trocamos experiências, porque o Senhor nos deu essa maravilhosa, esse algo maravilhoso, esse novo tempo extraordinário. Amém? Então, lendo Isaías 61 e Lucas 4, 18, enquanto você pega a sua Bíblia. E você vai também compartilhando essa oração, essa mensagem, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Existe uma bênção nessa oração das 9 horas, que eu estou ministrando aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma nova mensagem, algo novo do Senhor, eu estou trazendo aqui no YouTube. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a pregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração das vistas aos cegos e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Lucas 4, 18 e 19. No sexto passo, eu quero falar abertura de prisão aos presos, a restauração da vista aos cegos e por liberdade os oprimidos. Esse por liberdade os oprimidos é algo mais que está em Lucas 4, 18, 19. Lucas 4, no versículo 19, está um pouco, tem esse algo mais, por liberdade os oprimidos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos na tua presença, certo que nós estamos recebendo da tua palavra e sabendo que o Senhor faz grandes coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar os seus filhos diante de ti, Senhor, com as mãos fortes e estendidas sobre eles, abençoando, para que possam receber a tua palavra. Estamos falando da abertura da vista aos cegos. Estamos falando, Senhor Deus, de algo extraordinário, que é, Senhor Deus, a visão espiritual, a visão que o Senhor traz para nós todos os dias, a visão de algo, Senhor Deus, que tem reservado nos céus, a visão, Senhor Deus, celestial da tua volta, da tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor tem algo extraordinário, que é a volta dele, e todos verão e contemplarão. Então, essa visão gloriosa, agora dessa oração que eu coloquei, enquanto eu estava orando, estava também contemplando essa visão do Senhor, que o Senhor me deu agora na live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa live ela está libertando, curando e restaurando. Quem acompanhou a live viu
na sexta-feira, assim, online, ao vivo, uma pessoa sendo liberta para a honra e glória do Senhor, não para mim, nem para minha glória, mas para a glória de Deus. Amém? Então é sobre isso, é sobre levar a palavra do Senhor e as pessoas serem curadas e libertas em nome de Jesus. Abertura de prisão aos presos, restauração de vista aos cegos. Então, em Isaías 61 está falando abertura de prisão aos presos. E lá em Lucas está dizendo a restauração da vista aos cegos. Aqui a palavra está comparando que quando nós abrimos os olhos espirituais, há uma libertação, uma prisão é aberta. A gente deixa de ser prisioneiro daquilo que vemos, daquilo que acreditamos e passamos a enxergar algo a mais. Às vezes você está em algo, você está faltando uma revelação do Senhor. E quando essa revelação vem, você tem essa libertação da prisão da visão. Você tira os olhos de algo e coloca em outro. Quando você faz isso e tem uma revelação, nessa revelação há essa libertação, a abertura de prisão aos presos. Os cegos, muitas das vezes, estão presos em si mesmo por conta da condição. Por que muitas das vezes? Porque eu já vi homens, mulheres cegas ministrando a palavra e cheios da revelação de Deus. Mas também temos pessoas que enxergam com os olhos carnais e estão presos em suas próprias visões, porque não estão olhando para o que o Senhor criou, mas estão olhando para si mesmo, estão olhando apenas para o material. Então, nesse mundo, a visão ela não é só física, a visão também é espiritual. E quando aqueles homens e mulheres de Deus ministram a palavra, sabe, é extraordinário. Eu recebi uma profecia uma vez de um profeta do Senhor e era cego, ministrando a palavra do Senhor, levando a palavra e o evangelho. E quantas das vezes nós não queremos ir? Quantas das vezes achamos empecilho para não levar? O Senhor fala, vai lá, filho meu, vai lá falar de mim. E a gente tem vergonha. E esses homens com deficiência, com dificuldade, não deficiência de uma forma pejorativa, mas falta algo para eles fazer, para eles terem a totalidade para fazer. Então, ali naquele momento, está debilitado naquilo que pode ser feito, mas quando o Senhor, Ele chama, Ele capacita. E é uma capacidade extraordinária. É extraordinário o que o Senhor faz quando Ele entrega as revelações. Então, creia no homem de Deus, creia na mulher de Deus que está trazendo a palavra. Só que Lucas ele vai falar restauração das vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, aquela prisão que Isaías está falando é uma opressão que causa na pessoa. Porque pensa, você não sabe, ai pastora, não sei o que vai acontecer amanhã. Você pode falar isso para mim, não pode? Não sei o que vai acontecer, eu não estou vendo. Eu não estou enxergando, eu não estou compreendendo o que vai acontecer. Entende? É sobre isso que Isaías ministra. E aí há uma restauração de quem não está conseguindo ver o amanhã. Quantas vezes eu sonhei com escuridão, onde as coisas não estavam claras para mim, e o Senhor falou, não está claro para você, abre seus olhos. E Ele me mostrava na escuridão. E quando era aberto, quando havia uma claridade, eu poderia ver que a cena estava terrível, porque eu não estava conseguindo lidar com as dificuldades que eu estava passando naquele momento. Então, tem coisas que a gente prefere não ver. Então, aquele que não quer ver é pior do que aquele que não tem a visão de nascença ou perdeu essa sensibilidade, perdeu esse sentido, né? O sentido da visão. Então, quando a gente não tem, isso causa uma certa prisão para nós, porque a gente não consegue contemplar a totalidade.
E aqui na palavra diz que vai pôr liberdade aos oprimidos, porque a gente fica opresso, a gente fica oprimido, porque quando não consegue saber. Isso é uma metáfora, né? Que não está enxergando o que deve ser visto. Então, Isaías coloca tudo numa frase só: os olhos fechados, uma prisão espiritual, mas Lucas separa isso para que eu compreenda e você compreenda que quando os olhos estão cerrados por livre e espontânea vontade, há uma opressão agindo e você não consegue mais, mesmo que queira, precisa nesse momento entrar com uma libertação, uma liberdade daquela opressão, daquilo que está causando essa cegueira em você. Essa abertura de prisão aparece tanto em atos de resgate físico operados por Deus, no caso de Paulo e Silas, Pedro, quanto em profecias de libertação espiritual e social inaugurados por Jesus Cristo no seu ministério. Então, o ministério de Jesus, ele vem trazendo essa libertação. A gente vê em Atos Paulo e Silas foram libertos da prisão por anjos. Houve ali uma libertação real. Então, o que oprimia, o que fechava, há uma abertura. Eu fiz esse paralelo, eu fiz esse estudo, colocando esse paralelo porque eles não pudessem não ver a proteção celestial que eles tinham, mas num determinado momento o Senhor permitiu que os anjos se manifestassem, que houvesse terremoto, que houvesse manifestações reais para que esses homens de Deus fossem libertos daquilo que prendia. Pedro, não, no primeiro momento, nem sai da prisão. O anjo que fala, vai, sai, vai, bora. Ele que vai tocando Pedro daquele lugar, porque Pedro está tranquilo, sabendo que agora ele confia em quem pode resolver a situação. Sabe, fé é uma coisa, confiar é outra. Eu vejo a confiança como algo muito maior. Quantos de nós não teve na infância, adolescência, a confiança quebrada? E depois de muitos anos, nos faz falta confiar em Deus, porque a gente, por ter a confiança quebrada, acontece que a gente deixa de confiar naquele que pode resolver a situação. Porque nós não vemos, mas ele existe. Não é porque eu e você não vê, é que o mundo espiritual não existe. Não é sobre você compreender, é sobre um mundo que age e é tão real e tão intenso quanto o mundo que nós vivemos. Eu, eu costumo dizer que é um mundo que não se dorme, é um mundo ativo 24 horas. O propósito de Jesus era dar amor aos marginalizados e dar um novo começo a cada pessoa. Mostra o cuidado de Deus para com eles. Mostra, sabe, que o Senhor está vendo que as pessoas sofrem e agora elas podem ter um pouco de refrigério. Anuncia um tempo de graça. Existe agora um novo tempo para aqueles que estão vendo. Então, o foco da salvação é a misericórdia, acolhimento, um amor incondicional e um Deus querendo se comunicar, um Deus querendo ser visto. Então, muitas das vezes, não é enxergando fisicamente, é fechando os olhos e olhando pelo espiritual, que você vai ver o quanto Deus trabalha ao seu favor. E quando a gente rejeita essa luz, essa visão de algo maior, nós estamos rejeitando o próprio Deus, porque na luz tudo se vê. A luz traz a existência a tudo que está, mas a escuridão, ela bloqueia as coisas, ela bloqueia a mente e você fica preso naquilo que você está vivendo. Algumas passagens sobre amor, o João 3,16, que eu amo. Pastora, qual a passagem que você mais ama? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lindo, é lindo. Ele deu Filho para que todo aquele que nele crê, todos que creem, recebam e não pereçam. Haja vista e não há morte.
Em Mateus 11:28, há um convite de Jesus para um descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, uma outra parte da visão é quando você descansa, há uma restauração da compreensão. Romanos 8:38, a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não dá para separar um Deus, um Pai do seu Filho, né? Ele está a todo instante conosco. Passagem sobre paz e consolo, Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. João 4:27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz do Senhor que vai guardar o coração. Podemos ficar tribulados, podemos ficar aflitos, podemos ficar cansados, olhar para a situação e não ver resposta, mas o Senhor nos garante que haverá algo extraordinário e que nós viveremos coisas maiores e melhores que não percebemos e não pudemos contemplar. Lucas 15:7, alegria no céu. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando você se arrepende, debruça na palavra do Senhor. Quando você se arrepende, olha para Deus como seu Pai, faz algo extraordinário que vai mudar o rumo da sua vida e de quem está ao seu redor. O céu se abre, há uma alegria extraordinária. E nessa manhã eu declaro a paz que excede entendimento, guardando a sua visão espiritual e que você contemple os anjos trabalhando ao seu favor. Você contemple o céu em festa por cada decisão que você toma de resgatar um filho perdido, de cada decisão que você toma de levar o evangelho e fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja. Cada decisão caminhando na direção do que Deus proporciona para você e não mais aquilo que é o desejo oculto do seu coração. Que essa palavra entre e faça morada e que você seja verdadeiramente abençoado, porque você nasceu para ser inteira.